Nessa quinta-feira, dia 3 de fevereiro, a internet ficou em polvorosa com uma declaração do ministro Luiz Roberto Barroso, que afirmou que o motivo real do impeachment da Dilma foi falta de apoio político e não as pedaladas. Só essa frase foi suficiente para ressuscitar aquela tese de que o impeachment de 2016, na verdade, foi um golpe. Eu quero aqui analisar essa declaração dele, trazer para vocês algumas informações jurídicas para a gente entender que história é essa de golpe, se foi isso mesmo que ele quis dizer ou não. Vamos falar sobre política? Então vai lá, pega um cafezinho e chega aqui pertinho para a gente conversar. Se você acompanha os movimentos do STF, gosta de criticar os posicionamentos dos ministros, um livro que você precisa ler é esse aqui, ó, Os 11. Aqui tem um monte de informação sobre o que acontece nos bastidores do STF, sobre os conflitos internos, quando eles têm que decidir processos que têm muita relevância, como foi o caso de uma ADPF que questionava a constitucionalidade do procedimento de impeachment do presidente da República. Essa frase aí do ministro Barroso toca numa discussão sobre se o procedimento de impeachment é mais jurídico ou mais político. Eu vou explicar isso com calma, acompanha meu raciocínio. Primeiro, o impeachment é um processo que vale para um sistema presidencialista de governo como o nosso. Para um presidente perder o seu cargo, ele precisa passar por esse processo de impeachment, que é cheio de regrinhas e é mais dificultoso do que o que acontece num sistema de governo parlamentarista, como o da Inglaterra, por exemplo. Então é assim, a gente votou numa pessoa para a presidência da República e esse voto, a vitória dessa pessoa, garante que ela seja presidente durante 4 anos. Acontece que agora essa pessoa assumiu o mandato e está fazendo um monte de coisa errada que prejudica o Brasil. Quanto mais tempo essa pessoa ficar no cargo, mais coisa errada ela vai fazer. É preciso tirá-la de lá. Mas como fazer isso? Por um processo de impeachment. Existe uma lei que diz quais são os passos desse processo, como que ele acontece. O problema é que essa lei é do ano de 1950. E aí, só para contextualizar vocês, essa lei foi feita de acordo com a Constituição de 1946, que veio depois do Estado Novo. Era uma Constituição com muitos valores democráticos, já que ela se opunha justamente ao período da ditadura Vargas. E mais interessante ainda é que em 1950, Getúlio Vargas foi eleito para ser novamente presidente do Brasil, mas dessa vez em uma democracia. Faz muito sentido que exista uma lei dizendo como a gente tira do trono o presidente que não respeita as regras. Mas voltando ao assunto da frase do Luiz Roberto Barroso. A lei de impeachment, então, é de 1950, mas a nossa Constituição atual é de 1988 e ela traz regras que são diferentes daquelas que existiam na Constituição de 46, quando a lei foi feita. E no direito, quando se quer questionar a validade de uma lei que é anterior à Constituição de 88, a gente usa uma ação chamada de ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, que é julgada pelo STF. Eu expliquei tudo isso para chegar nessa ADPF, ou melhor, na ADPF 378. Era dezembro de 2015 e o presidente da Câmara, à época, Eduardo Cunha, anunciou que iria dar início ao processo de impeachment da presidente Dilma. No dia seguinte, o PCdoB protocolou no STF uma ADPF que acabou caindo nas mãos do ministro Edson Fachin, que seria o relator dessa ação. O ministro Fachin foi nomeado pela Dilma fazia só uns 6 meses e ele era uma pessoa com um passado recente de ligação com movimentos sociais de esquerda. Ele fez campanha aberta para Dilma em 2010. Quando a relatoria dessa ação caiu nas mãos dele, com certeza foi um afago para os corações dos petistas e vocês já devem imaginar que teve muito movimento de bastidor para saber e, quem sabe, influenciar o voto do Fachin para essa ação. A ideia dessa ação era questionar algumas regras da lei número 1079, aquela de 1950 que eu falei para vocês, com o objetivo de diminuir os poderes do Eduardo Cunha. Um dos argumentos, por exemplo, é que o responsável por abrir o processo de impeachment, que é o presidente da Câmara, não podia ser suspeito ou impedido, ou seja, ele não podia ter motivações pessoais para fazer isso. E a Dilma e o Cunha, de fato, tinham ali um conflito aberto, mas era um conflito político. Só que o PCdoB, em nome do PT, é claro,
queria, com essa tese, cancelar a decisão que o Cunha já havia dado de aceitar que o pedido de impeachment tramitasse na Câmara. Então, eles protocolaram essa ação, ASAP, e pediram uma decisão liminar, que é aquela decisão que o próprio relator dá sozinho e de maneira urgente. O Fachin não levou nem 5 dias para dar uma decisão favorável a Dilma, mas o Cunha foi mais rápido que ele e algumas horas antes da decisão do Fachin, ele já passou a bola do processo para a comissão especial, que é formada para dar o primeiro parecer sobre a legalidade e a legitimidade desse procedimento de impeachment. E uma coisa que vocês precisam saber é que os poderes monocráticos e absolutos do presidente da Câmara em relação ao processo de impeachment acabam ali, no momento em que ele aceita dar início a esse processo. A partir de então, as decisões são tomadas todas de forma coletiva. E o Cunha tratou de agilizar o procedimento ali na Câmara logo que o PCdoB entrou com a ação no STF. Quando veio eliminar, o processo já estava com essa comissão e a decisão do STF não teve efeito prático nenhum. Agora prestem atenção. Eu disse que o PCdoB ajuizou essa ação para dizer que a lei feita lá em 1950 não era compatível com a Constituição de 88, né? Só que essa não era a primeira vez que alguém questionava a incompatibilidade dessa lei perante a Constituição atual. Isso já foi feito na época do impeachment do Collor. E a decisão que foi proferida pelo STF lá atrás dizia quais eram as regras compatíveis ou não e como que esse procedimento de impeachment deveria seguir. O PCdoB, representando o PT, claro, estava querendo alterar novamente essas regras para permitir alguma saída para Dilma. Entenderam isso? Vamos continuar então. O Fachin, que era um ministro que nutria ali alguma simpatia pelo PT, para dizer o mínimo, deu um voto que pretendia mudar o entendimento que o STF tinha dado à lei do impeachment na época do Collor e que, teoricamente, esse voto do Fachin deveria ser favorável a Dilma. Mas não era bem isso que parecia. No livro que eu indiquei para vocês, os autores contam que o voto do Fachin chocou todo mundo porque, olha aí o que ele decidiu. Ele rejeitou o pedido que foi feito para anular a eleição daquela comissão especial para quem eu disse que o Cunha passou a bola. Ou seja, o procedimento até ali era válido, estava tudo certo. Ele não aceitou aquela tese de que o Eduardo Cunha seria suspeito ou impedido por estar decidindo com base em motivos pessoais. Ele também entendeu que a presidenta não tinha direito a uma defesa prévia antes de ser aceito o pedido de impeachment, que era uma das coisas que eles pediam também. E a tese mais importante, ele entendia, o ministro Fachin, que o Senado deveria automaticamente partir para o processamento da presidenta se a Câmara aceitasse a denúncia contra Dilma em votação em plenário. Aquela votação escabrosa que todo mundo acompanhou pela TV quando Bolsonaro citou o torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ou seja, olhando para esse voto do ministro Fachin, não há ali nada que parece favorável a Dilma, né? Ninguém entendeu nada. Mas, e aí a gente chega no que eu entendo que seja o contexto da fala do ministro Barroso lá do início do vídeo. O ministro Fachin começou a ler o seu voto e disse que o processo de impeachment tem natureza jurídico-política, nessa ordem. De acordo com a tese que ele desenvolveu sobre o mérito político do impeachment, o STF não poderia falar, mas sobre o conteúdo jurídico, sim. E o que é o conteúdo jurídico? São os crimes de responsabilidade, aqueles que o Bolsonaro cometeu aos montes. Nessa lei aí de 1950, estão escritas várias condutas que configuram crime de responsabilidade. E dizer se a presidente cometeu ou não um crime de responsabilidade era um assunto que não seria só decidido pelo Congresso, mas poderia haver recurso para o STF que analisaria o caso e daria a palavra final. Entenderam a brecha que o Fachin colocou nessa decisão? E olha só, nesse julgamento da ADPF 378, o ministro Barroso divergiu do relator. O que significa isso? O relator era o Fachin, né? E ele decidiu tudo isso aí que eu enumerei para vocês. O Barroso disse que não concordava com os argumentos, com a decisão do Fachin e que ele tinha suas próprias teses. E o que entendeu o Barroso, em essência? Ele afirmou que, para ele, o processo de impeachment tem natureza político-jurídica, nessa ordem. E isso significa que o juízo político vai preponderar sobre o juízo jurídico.
Para o Barroso, o impeachment é um processo que vai ser decidido no Congresso. Ele começa e termina lá. E uma intervenção do STF no assunto só se justificaria diante de situações absurdas. Ele defendeu que o STF deveria manter o que foi decidido na época do Collor, que não tinha que mudar de posicionamento naquele momento. No final das contas, venceu a tese defendida pelo ministro Barroso e por outros ministros, e o resultado do processo de impeachment vocês já sabem. Essa frase do ministro Barroso é parte de um artigo que ele escreveu para a edição da Sebre Revista, que vai ser lançada ainda agora no dia 10 de fevereiro. O artigo inteiro a gente não leu. O título desse artigo é A Democracia sob Pressão. O que está acontecendo no mundo e no Brasil? Segundo ele, a justificativa formal nessa frase que ele falou foram as denominadas pedaladas fiscais, embora o motivo real tenha sido a perda de sustentação política. Prestar atenção nessas palavras? Vejam, o motivo real é político, mas a justificativa formal, ou seja, a justificativa que a lei exige para que um presidente seja impeachado, foram as pedaladas fiscais. Se eu puder apostar, diria que essa frase do ministro Barroso representa exatamente a tese que ele defendeu na DPF 378, no sentido de que o processo de impeachment é eminentemente político, que a decisão política tomada pelo Congresso para afastar um presidente tem primazia sobre a prática de crime de responsabilidade. Tanto que ele cita como exemplo as acusações contra o Temer, que foram barradas pelo Congresso, justamente porque o Temer tinha apoio político. A Dilma foi empichada, então, porque cometeu crime de responsabilidade, mas porque perdeu o apoio político, perdeu a aprovação popular. Quando o artigo sair, não acredito que vamos ler qualquer coisa no sentido de que ele esteja afirmando que o processo de impeachment foi um golpe, foi ilegítimo, como defendido por alguns. Para mim, ele apenas quis dizer que o nosso sistema presidencialista de governo está falido, já que o procedimento que a lei prevê para resolver as crises é bastante complexo, burocrático, chega a ser inócuo, vazio, já que deixa nas mãos de um grande coletivo de parlamentares a decisão para destituir um presidente ruim. O Barroso é defensor do sistema parlamentarista e já escreveu algumas vezes sobre a possibilidade de o Brasil adotar um semipresidencialismo, o que diminuiria a intensidade das crises pelas quais a gente passa a partir da adoção de um procedimento mais simples e mais célere de destituição do chefe de governo ruim. A gente adota um sistema presidencialista multipartidário e, ao mesmo tempo, exige que, diante de crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente, ou seja, diante de um mau governo, se tenha que fazer uma coalizão de 2/3 dos parlamentares para que esse mau presidente saia. E eu tendo a concordar com essa tese do ministro. Não fosse assim, o atual presidente do nosso país já teria sido empichado, porque crime de responsabilidade não falta. É um assunto complexo, né? Se você ficou com alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários. E manda esse vídeo para o ministro Barroso. Eu quero ver se eu acertei a minha aposta.